Sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Quero convidar a professora Naldi para ler uma leitura de um trecho da Bíblia. Peço que todos se coloquem em pé, por favor. Peço ao primeiro secretário que proceda com a primeira chamada dos vereadores para a abertura da sessão. Registro de presença de vereadores à 70ª sessão ordinária da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Itaperapão Paulista, realizada no dia 25 de julho de 2024. Edicrei José Almeida Camargo. Presente. Fernando José de Oliveira Camargo. Presente. João Leonai Ramos. Presente. Jonas Pinto de Oliveira Filho. Presente. Oscar Nunes de Almeida. Presente. Rômulo Rafael Dias Floriano. Presente. Valderi Dias Antunes. Presente. Valdinei Dias Antunes. Presente. Zineu Soares da Costa. Presente. Havendo o número legal de vereadores, em nome do povo de Itaperapão Paulista, declaro aberto a 60ª sessão ordinária da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Itaperapão Paulista. Quero agradecer a cada um dos presentes que deixaram suas casas para nos prestigiar com a tua presença. Peço também ao primeiro secretário que faça a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 59ª sessão ordinária da 8ª legislatura da Câmara Municipal de Itaperapão Paulista. Aos 11 dias do mês de junho do ano de 2024, às 19 horas, no plenário da Câmara, registrou-se a presença de todos os vereadores. Antes de qualquer coisa, o senhor presidente pede ao senhor Alice a leitura de um trecho da Bíblia. Seguindo sob a proteção de Deus, o senhor presidente Oscar Nunes de Almeida deu início aos trabalhos. Cumprimentando a todos os presentes e comigo infraassinado Rômulo Rafael Dias Floriano, primeiro secretário. Em seguida, o senhor presidente pede ao primeiro secretário a leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada por todos os vereadores presentes. Após, o senhor presidente pede ao primeiro secretário a leitura da pauta do dia. Primeiro, projeto de lei número 628, de 29 de maio de 2024, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal. Autoriza a Câmara Municipal de Itaperapão Paulista a doação de veículo pertencente ao patrimônio da Câmara Municipal para a Prefeitura Municipal de Itaperapão Paulista e das outras providências. Votação em um único turno. Na sequência, o senhor presidente passa a palavra ao senhor Jonas Pinto de Oliveira Filho, devidamente escrito, que após cumprimentar aos presentes, comenta
sobre importantes ganhos para a Secretaria Municipal da Saúde, agradecendo em seguida aos colaboradores do Executivo Municipal pelo atendimento de uma indicação de sua autoria. Em seguida, o senhor presidente passa ao intervalo regimental de 10 minutos e pede ao primeiro secretário que proceda com a segunda chamada para abertura da ordem do dia, passando a votação da proposição em pauta. Item 1. Projeto de lei número 628, de 29 de maio de 2024, de autoria da mesa diretora da Câmara Municipal, que autoriza a Câmara Municipal de Itapirapão Paulista a doação de veículo pertencente ao patrimônio da Câmara Municipal para a Prefeitura Municipal de Itapirapão Paulista e das outras providências. Votação em um único turno, que foi aprovada por todos. E não havendo mais nada a tratar, o senhor presidente declara encerrada a sessão e convoca os vereadores para a próxima sessão, a realizar-se no dia 25 de junho de 2024, em seu horário regimental, às 19 horas. Eu, Rômulo Rafael Dias Floriano, primeiro secretário, acompanhei a seguinte lavratura, a qual subscrevo. Coloco em votação a ata da sessão anterior. Quem for favorável, que permaneça como está, e quem for contra, que se manifeste. Declaro aprovado por todos. Peço também ao primeiro secretário a leitura da pauta do dia. Ordem do dia, pauta. Oscar Nunes de Almeida, presidente da Câmara Municipal de Itapirapão Paulista, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais e considerando o disposto no artigo 164 do Regimento Interno da Casa, faz saber a tanto quantos vierem ou desse conhecimento tiverem, que 25 de junho de 2024, às 19 horas, a entidade se reunirá em sessão ordinária para apreciar a seguinte matéria. Projeto de lei número 627, de 27 de maio de 2024, que vai dispor sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da Lei Orçamentária de 2025 e das outras providências. Votação em um único turno. Leitura da denúncia protocolada nesta Casa Legislativa pelo Procurador Municipal, Dr. Luciano Ramos, que imputa ao Prefeito Municipal o cometimento de infração político-administrativa. Votação em um único turno. Sala das Sessões, 25 de junho de 2024. Nesta fase, encontra-se inscrito para falar os vereadores. O vereador tem 5 minutos. O vereador Joninho, em sequência, vereador Valdinei, na sequência, vereador Joninho. Boa noite, senhor presidente, colega vereadores. Boa noite a todos aqui presentes a esta Casa de Leis. Sejam todos bem-vindos. É com muita honra para todos nós, a casa cheia, né, nos prestigiando. Isso é muito importante para o desenvolvimento de Itapirapão Paulista, né? Nem sempre a gente tem visitas, né? Então é muito importante para nós o interesse de todos. Eu queria comentar um pouquinho sobre a denúncia do procurador Luciano. Como vereador, e usando do meu direito de concordar ou não, eu vejo um certo exagero nessa denúncia, sendo que nem tudo, né, o que foi colocado, conforme eu li na denúncia, ele colocou. Então, tem muita coisa lá que diz respeito a ele que deveria ter colocado. Então, é fácil eu colocar num documento o que eu penso que me favorece e expor a
a nós vereadores, à sociedade, então fica fácil. Como falei, usando do meu direito como vereador, aceitar ou não, eu acho bastante invasivo eu apresentar uma denúncia, eu como cidadão, até seria mais cabível. Para todos os efeitos, se eu não li errado a denúncia, ele já não era mais procurador quando ele apresentou a denúncia. Se eu tiver errado, o jurídico pode até me corrigir. Então, acho que ele nem deveria apresentar essa denúncia como procurador, né? Sendo que qualquer um de nós, cidadãos de Itapirapã, podemos apresentar a denúncia. Mas, no caso, se eu entendi certo, acho que não caberia. Também queria lembrar a todos que, conforme lá fala de infrações do prefeito, tendo que as contas do executivo atual, a 2021 e a 2022 já foram aprovadas pelo tribunal. Então, o órgão que nos julga na Câmara e o prefeito, que é o Tribunal de Contas, já aprovaram a conta do atual executivo. Então, eu acredito que, até o momento, não tenha nada de errado. Essas são minhas palavras, meu muito obrigado. Vereador Jonas. Boa noite, presidente, senhores vereadores, os alunos do terceiro ano, né? Meu boa noite a todos, professoras, né? Psicólogo nosso está aqui, né? Pastores, os meninos aqui, todos presentes, meu boa noite. Bom, o que o Valdinei disse, né? Já eu não precisava nem comentar mais aqui, porque a gente percebe que existe uma frase que diz assim, ó, veja com quem tu andas, que eu direi quem tu és, né? Então a gente percebe o quanto hoje está atacando a administração do prefeito César, assim, várias pessoas atacando, assim, por motivo de, às vezes, como que eu posso falar? Um motivo para tirar proveito da situação, entendeu? E também queimar um pouco a imagem do prefeito. Nós vemos aí, né, como o Valdinei disse, que o Tribunal de Contas aprovou a conta de 2021 e a conta de 2022. Né? Então, nós vemos que ele é o órgão maior que existe, aonde já deu favorável às contas da nossa administração. Então, e assim, falando dos antepassados, dos prefeitos antepassados, nós estamos aqui que hoje ia para votação, daí por causa da denúncia não vai para votação hoje. É um parcelamento de uma dívida do ex-prefeito Gonzaga de 2010. Então eu digo para vocês que quando você percebe que uma pessoa, ele assim não tem administração, a gente percebe que quanto é triste, né? É 267 mil que nós vamos parcelar em 5 vezes aqui, está na lei, para nós parcelar em 5 vezes. 267 mil. A dívida em 2017 é de 267 mil. Isso. Em 2017. Firmando, passando pela Câmara, autorizando o prefeito a parcelar, essa dívida vai passar de 300 mil, porque em 2017 era 267, que será atualizado nos dias de hoje. Isso mesmo. Então a gente percebe, né, que o quanto Itapirapã ficou atrasado nos 16 anos do PT. Então a gente percebe o quanto hoje o ciúme é muito grande de perceber numa administração que nem está o prefeito hoje. Aí, ó, tocando Itapirapã, tirando essa lajota aí que os alunos estão aqui, você pisava nela, ela pulava água na cara da gente. Ainda pula, tem lugar que tem ainda. Mas, graças a Deus, está indo para a licitação.
as ruas daqui da Carolina, a rua da escola e o centro. Vai para a administração. Vai para a licitação. Então, a gente percebe o quanto o prefeito está mudando a cara do Itapirapuã. O quanto ele mudou a cara do Ribeirão da Várzea, distrito Ribeirão da Várzea. Então, nós percebemos. As pessoas, né, a gente percebe-se que quanto o ciúme dói. Entendeu? Eu tinha vontade de ser prefeito também, mas eu não consigo ser prefeito. Entendeu? Eu não consigo ser prefeito. Eu tinha vontade, entendeu? Mas eu não consigo. Então a gente tem que aceitar, entendeu? Aceita que dói menos, entendeu? Aceita que dói menos. É isso que tem que aceitar. Então, que nem eu falo assim, né? Eu falo que nós vereadores, eu estou aqui com 6 mandatos de vereador nessa Casa de Leis. Então eu vi quanta administração podre nós tivemos, quantas coisas que sumiu dos cofres públicos, que sumiu dos cofres públicos, que sumiu, que até hoje não sabe. Vocês são testemunhos daquela creche ali, ó. Era 900 mil para fazer uma creche. Não dava para fazer uma creche bem feita. Hoje a prefeitura teve que assumir como município aquela creche. Por que teve que assumir? Teve que assumir porque tem que terminar. Daí tem que devolver para o governo federal. A prefeitura tem que terminar e devolver para o governo federal. Então que eu falo, e querem voltar a administrar Itapirapuã. Querem voltar a administrar Itapirapuã. Por quê? Porque o César não matou, o César não secou a teta da vaca. Quando o César entrou, ele matou a vaca. Então, dá dó das pessoas. Dá dó da pessoa. Então, eu queria você ver, todas essas pessoas que estavam ali querendo levar proveito, o que aconteceu com eles? Estão aí, brigando, querendo voltar por qualquer custo. Daí se une com as pessoas, que nem esse doutor que está aí, se une com essas pessoas que não têm conhecimento de nada, que se diz um advogado, mas faz as coisas tudo atropelado, aí fechando as pessoas dentro de sala, acuando as pessoas para fazer documentação. Aonde você viu? Aonde que nós vamos concordar? E eu não concordo com isso. Entendeu? Porque eu não vou atrás do prefeito para me pedir as coisas para mim, não. Eu vou pedir as coisas para o povo. Eu vou atrás do prefeito para pedir as coisas para o povo. Agora, quando eu vejo as coisas erradas, eu sou o primeiro aqui a falar aqui nessa Casa de Leis, que está errado. Eu não vou defender erro de ninguém, não é porque é meu parente, porque é meu sobrinho, que eu vou defender que ele estiver errado. Pode ter certeza disso. Então, eu quero dizer a vocês, desculpe de eu estar falando isso, mas a realidade é isso. O doutor Jorge, eu tenho muito conhecimento sobre isso também, ele pode até dar uma explicação para nós sobre essa denúncia que veio aqui, até que ele poderia até dar uma explicação para nós. Que embasamento que tem uma denúncia dessa. Muito obrigado. Passamos agora ao intervalo regimental de 10 minutos.
Ordem do dia. Declaro aberta a ordem do dia. Peço agora ao primeiro secretário que proceda com a segunda chamada dos vereadores para a ordem do dia. Folha de presença. Edicrei José Almeida Camargo. Presente. Fernando José de Oliveira Camargo. Presente. João Leonai Ramos. Presente. Jonas Pinto de Oliveira Filho. Oscar Nunes de Almeida. Presente. Rômulo Rafael Dias Floriano. Presente. Valderi Dias Antunes. Presente. Valdinei Dias Antunes. Presente. Zineu Soares da Costa. Presente. Passamos à votação. Item 1. Projeto de lei número 627, de 27 de maio de 2024. Dispõe sobre as diretrizes orçamentárias para a elaboração da lei orçamentária de 2025 e de outras providências. Votação em primeiro turno. Está em discussão. Está em votação. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada para a votação do projeto de lei. Quem for favorável, diga sim. Quem for contra, diga não. Folha de votação. Edicrei José Almeida Camargo. Sim. Fernando José de Oliveira Camargo. Sim. João Leonai Ramos. Sim. Jonas Pinto de Oliveira Filho. Sim. Rômulo Rafael Dias Floriano. Sim. Valderi Dias Antunes. Sim. Valdinei Dias Antunes. Sim. Zineu Soares da Costa. Sim. Oscar Nunes de Almeida. Sim. Declaro aprovado por 9 votos. Informo aos vereadores que foi protocolado nesta casa, no dia 17 de junho de 2024, uma denúncia contra o prefeito municipal, de autoria do procurador municipal, Dr. Luciano Tamos, ao qual lhe imputa a prática de infração política administrativa. De acordo com o inciso 4 do artigo 376 do nosso regimento interno, a denúncia deve ser lida e votada na primeira sessão ordinária após o protocolo. Esclareço também que essa votação é para o recebimento ou rejeição da denúncia. Os vereadores que votarem sim estão de acordo em abrir a investigação por esta Casa de Leis para apurar os fatos narrados na denúncia e analisar os documentos juntados pelo denunciante. Os vereadores que votarem não são contra a abertura da investigação. Votação em um único turno. Está em discussão. Está em votação. Leitura onde? Aqui ela termina em discussão. Solicito a leitura. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara do Município de Itaperapão Paulista, São Paulo. Denunciante, Dr. Luciano Ramos, procurador municipal da OAB de São Paulo, número 333-075, matrícula número 1118. Denunciado, Júlio César do Amaral, excelentíssimo senhor prefeito municipal. O Dr. Luciano Ramos, brasileiro, advogado OAB, São Paulo, 333-075, RG 2758005, São Paulo, procurador municipal de Itaperapão Paulista,
em causa própria e na defesa de prerrogativas profissionais a mim conferidas pela Excelsa OAB e pelo município de Itaperapã Paulista, sob aprovação em concurso público, matrícula número 1118, domiciliado na Avenida Uriel Oliveira César, número 47, Centro, Itaperapã Paulista, São Paulo. Venho respeitosamente à presença de Vossa Excelência apresentar denúncia por infração político-administrativa em face de Júlio César do Amaral, brasileiro, casado, empresário, prefeito municipal de Itaperapã Paulista, São Paulo, domiciliado na Avenida Uriel Oliveira César, número 47, Centro, Itaperapã Paulista, consoante os fundamentos de fato e de direito a seguir aduzidos. Dos fatos, das considerações iniciais, cumprimento todos os vereadores e todos os integrantes da mesa. É uma honra estar diante de Vossas Excelências. Passo a postular. Excelentíssimo senhor presidente, os fatos que dão aso à denúncia se originam em atos ilegais, imorais, concatenados e reiterados em tese praticados dolosamente, ação e omissão pelo denunciado. Autoridade que impõe ao subscrevente de forma permanente e reiterada, a título unilateral de promoção de ranço e de vingança privada, a promoção de narrativas de discriminação e de outros atos egoísticos, violação de direitos pessoais e prerrogativas inalienáveis do procurador municipal, liberdade e independência, que vem ocorrendo desde o ato de minha nomeação, datada de 14/8/2023, por ter sido aprovado em concurso público de pleno direito à vaga de procurador jurídico do município de Itaperapã Paulista, São Paulo. A covardia e abuso de autoridade, esclareço que o denunciado não obteve êxito em sua espreitada funesta ao longo do tempo, a título de sabotar a atuação do denunciante e da Procuradoria Municipal, órgão que exerce a advocacia de Estado, e acabou, ao final, juntamente com comparsas políticos, sendo representado criminalmente diante de uma das câmaras criminais do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, consoante os autos número 21.7278.49 de 2024.8.26.000, não havendo outra medida apta à contenção da autoridade, senão a via da perda da liberdade corpórea. Diante dos fatos jurídicos já comprovados, é impositivo que o denunciado sofra as consequências das infrações políticos-administrativas cometidas, cuja competência para o recebimento, processamento e julgamento da Câmara Municipal de Itaperapã Paulista, em obediência do princípio da legalidade. Feito o preâmbulo, passo a indicar os fatos ilícitos promovidos pelo denunciado, com nítido interesse de fulminar a independência e liberdade do procurador municipal, no exercício de suas funções públicas inafastáveis, e desconstituir órgão de representação municipal, Procuradoria Municipal, a fim de que a função seja exercida por advogados contratados que, por questões laborais, ficam sujeitos às ordens do prefeito. A OAB deste profissional passa, de fato, ao interesse particular da autoridade, o que não merece prosperar. Fato 1. Imposição de controle de ponto ao procurador municipal. Douto presidente, a imposição do controle de ponto ao subscrevente foi legalmente imposta pelo prefeito municipal, de 16/8/2023 a 1/11/2023, afastada somente pela via judicial competente, sendo negada a resposta formal ao denunciante, formal ou informal, ignorando-se o requerimento do denunciante para ser livre dessa medida em respeito ao Estatuto da Advocacia e da OAB. O fato de a petição ter sido endereçada ao setor de recursos humanos não afasta a responsabilidade do prefeito, tanto por ação como por omissão, como será explicado em capítulo específico, com a finalidade de entregar os dispositivos legais, comprovando a forma velada, embora direta, de procedimento adotada pelo denunciado contra o denunciante, no exercício de suas funções. Fatos comprovados em processo judicial nas seguintes folhas. Folhas 20
ignorado, folhas 20, memorando, número Procuradoria Municipal, folhas 20, ignorado pela autoridade, sequer se deu aos préstimos de indeferir o requerimento sob protocolo número 675, de 16/8/2023, da Controladoria Municipal. Demais peças, principais do autos judiciais, folhas 1 a 11, folhas 20, folhas 49 a 50, opínio ministerial favorável, folhas 52 a 56, pedido liminar deferido, folhas 64 e 66, ciência inequívoca de autoridade denunciadas, folhas 75 e 79, decisão terminativa de mérito, concedendo a segurança ao denunciante. Violações legais acerca da imposição de controle de ponto ao denunciante, de 16/8/2023 a 1/11/2023. Artigo 133 da Constituição Federal. O advogado é indispensável à administração da justiça, sendo inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, nos limites da lei. Artigo 144 da Constituição Estadual. Os municípios, com autonomia política, legislativa, administrativa e financeira, se auto-organizarão por lei orgânica, atendidos os princípios estabelecidos na Constituição Federal e nesta Constituição. Artigo 37 da Constituição Federal. A administração pública direta e indireta de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. E também é o seguinte, artigo 111 da Constituição Estadual. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes do Estado obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, razoabilidade, finalidade, motivação, interesse público e eficiência. Artigo 5º da Constituição Federal. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Inciso 34. São a todos assegurados, independente do pagamento de taxas, direito de petição aos poderes públicos em defesa de direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal. Artigo 164 da Constituição Estadual. É vedada a cobrança de taxas pelo exercício do direito de petição ao poder público em defesa dos direitos ou contra a ilegalidade ou abuso de poder, para a obtenção de certidões e repartições públicas para a defesa de direitos e esclarecimentos de interesse pessoal. Artigo 1 da Lei 8.906, de 94, Estatuto da Advocacia e da OAB. São atividades privativas de advocacia. Inciso 2. As atividades de consultoria, assessoria e direções jurídicas. Artigo 2. O advogado é indispensável à administração da justiça. Parágrafo 1º. No seu ministério privado, o advogado presta serviço público e exerce função social. Parágrafo 2º. No processo judicial, o advogado contribui na postulação de decisão favorável ao seu constituinte, ao convencimento do julgador e seus atos munus público. Parágrafo 2. A processo administrativo, o advogado contribui com a postulação da decisão favorável ao seu constituinte e os seus atos constituem munus público. No exercício da profissão, o advogado é inviolável por seus atos e manifestações nos limites da lei. Artigo 6, parágrafo 1º. As autoridades, os servidores públicos dos poderes da República, os serventuários da Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas ao seu desempenho, preservando e resguardando de ofício a imagem, a reputação, a integridade do advogado nos termos da lei. Artigo 7. São direitos do advogado exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. Súmula número 2 da Comissão Nacional de Advocacia Pública do Conselho Federal da OAB. A independência técnica é prerrogativa inata à advocacia, seja ela pública ou privada.
a tentativa de subordinação ou de ingerência do Estado na liberdade funcional e independência no livre exercício da função do advogado público constitui violação aos preceitos constitucionais e garantias incertas no Estatuto da OAB. Súmula número 9, da Comissão Nacional de Advocacia Pública do Conselho Federal da OAB. O controle de ponto é incompatível com as atividades do advogado público, cuja atividade intelectual exige flexibilidade de horário. Súmula número 10, da Comissão de Advocacia Pública do Conselho Federal da OAB. Os advogados públicos têm os direitos e prerrogativas incertos no Estatuto da OAB. Artigo 1. Lei Orgânica Municipal. O município de Itaperão Paulista é uma unidade de território do Estado de São Paulo, com autonomia político-administrativa, financeira e legislativa, nos termos assegurados pela Constituição da União do Estado de São Paulo e por lei orgânica. Artigo 65, Lei Orgânica Municipal. Artigo 65. O prefeito e o vice-prefeito tomarão posse no dia 1º de janeiro do ano subsequente à eleição em sessão solene da Câmara Municipal, se esta não estiver reunida perante a autoridade judiciária competente, ocasião em que prestarão o seguinte compromisso: prometo cumprir a Constituição Federal, a Constituição Estadual, a Lei Orgânica Municipal, observar as leis, promover o bem geral dos municípios e exercer o cargo, sob inspiração da democracia, da legitimidade e da legalidade, integrando os dispositivos legais acima indicados no contexto da causa concursi. Primeiro, o prefeito municipal agiu veladamente munido de cabestros funcionais, cargo em comissão de livre nomeação, exoneração e função de confiança. No caso, a chefia do Departamento de Recursos Humanos, sob a pena de destituição, agindo em unidade de desígnios com o secretário municipal de administração à época, Marcos Araújo Balzano, matrícula número 1104, e a chefe do setor de Recursos Humanos, Vandecréia de Almeida Oliveira, matrícula número 576, a fim de causar prejuízo financeiro ao denunciante, eis que um nível de contratação e de regularidade salarial. O peticionário é administrado por essas autoridades, como qualquer outro funcionário. A comprovação de prejuízo financeiro reside na lógica da argumentação, eis que, com a imposição de cumprimento de ponto eletrônico, o demandante perdeu a liberdade profissional por ter se fixado em sala da prefeitura, cumprindo carga horária, sendo dolosamente impedido de exercer a advocacia como bem entendia, resultando em perda financeira inestimável, porque o denunciante está autorizado por lei a exercer a advocacia particular e pública, concomitantemente, não estando sob regime de dedicação exclusiva, nem foi admitido a exercer funções de secretário de Assuntos Jurídicos, missão que lhe é privativa, diante da municipalidade, certo de que o prefeito municipal não cumpre as normas em vigor que resultem nesse entendimento vinculante. Segurança, somente com a propositura de mandado de segurança pelo denunciado, as prerrogativas profissionais foram restabelecidas, esclarecendo que o denunciante ficou limitado funcionalmente pelo prefeito, secretário de administração e chefe do setor de recursos humanos, por 77 dias, à mercê do juízo discriminatório imposto em conjunto por essas autoridades. As custas da contratação de advogado particular para propor o mandado de segurança ficaram ao ônus do denunciado, reforçando o prejuízo para o sustento próprio e de sua família, no período em comento, porque, se disso, o procurador municipal não pode demandar à Fazenda Pública que o remunera, por expressa vedação legal, se quiser buscar direito pessoal contra esse ente. Deve contratar advogado particular. Nesse passo, o denunciado praticou várias infrações político-administrativas, cuja sanção prevista é a cassação do mandato e a imposição de inegibilidade, certo de que o enquadramento das condutas ilícitas, em tese praticadas aos dispositivos legais pertinentes, será exposto em capítulo à parte, no decorrer da exposição da denúncia. Fato 2. Da calúnia, do abuso de autoridade, do crime de responsabilidade e do exercício ilegal da profissão de advogado. Excelentíssimos vereadores, obviamente que o denunciado foi moralmente e juridicamente derrotado pelo denunciante em sede de mandado de segurança, sendo restituídos, por meio de ação judicial, direitos pessoais inalienáveis sobre os quais o prefeito municipal não dispõe de nenhum poder ou interesse legítimo.
Daí que o ranço da autoridade avançou exponencialmente após a liminar deferida, porque o prefeito municipal, o que já se disso, foi apto a vencer a eleição. Porém, na qualidade de gestor público, não detém qualificações emocionais suficientes para ouvir a palavra não, ou tem aptidão para admitir derrotas pessoais e jurídicas no campo da democracia, legalidade e moralidade do ato impugnado. Eis que a autoridade, sem justo motivo, tem o hábito de articular perseguição contra as pessoas que não se comportam como obedientes serviçais. É incisivo e reiterado em culpar seus subordinados acerca dos próprios erros, porém, usa-os como capital político a fim de ser livre de responsabilidade por ato de sua alçada, agindo em manifesta ilegalidade procedimental. É autoritário e a sua conduta de procedimento tem índole de eliminação do que qualifica como adversários políticos, daí que o denunciado não possui empatia alguma e age ditatoriamente, sempre é o senhor da razão. Foi e ainda é capaz de se achar injustiçado acerca dos fatos narrados e julgados em sede de um mandato de segurança, diz não respeitar juiz, promotor, advogado ou qualquer outra autoridade. Infelizmente, o caso é da busca da contenção jurídica do denunciado, inclusive em nível criminal. Ou seja, a sua personalidade é incompatível com o ambiente das relações laborais, quanto mais as públicas, ressaltado que o denunciado não faz parte do serviço público municipal. Está apenas de passagem, faltando-lhe a humildade e de bom senso exigidos na lida com as pessoas, que não depende do prefeito para se verem empregados que merecem ocupar cargos da municipalidade, via concurso público. Diante desse contexto, em face da nítida incapacidade do denunciado ser impessoal e tratar com urbanidade vários de seus servidores, incluindo o procurador municipal, ainda que componha a instituição de Estado independente e autônoma, a precariedade humana e a incapacidade de lidar com as demandas, os seus rompantes e as suas imposições ilegais são relevantes na advocacia, cujo causídico não é obrigado a qualquer aderência ou subordinação a essas futilidades pessoais da autoridade. Haja vista que nosso excelentíssimo senhor prefeito pensa e propaga que, repisando por compor família de fundadores do município, pode fazer da administração municipal o seu quintal pessoal e político. Infelizmente, ainda, nosso prefeito promove intrigas internas e promove atos de apreço e desapreço dentro da repartição, criando ambiente nefasto ao serviço público regido pelo medo e pela insegurança jurídica. Ademais, é direito e dever do denunciante manter a independência profissional sob qualquer circunstância, ainda que sob o manto da impopularidade, conforme prevê o Estatuto da Advocacia da OAB. Artigo 31. Do Estatuto da Advocacia da OAB, o advogado deve proceder de forma que torne merecedor de respeito e que contribua para o prestígio da classe e da advocacia. Parágrafo 1º. O advogado, no exercício da profissão, deve manter independência em qualquer circunstância. Parágrafo 2º. Nenhum receio de desagradar o magistrado ou a qualquer autoridade, nem de incorrer em impopularidade, deve deter o advogado no exercício da profissão. Ou seja, anota-se que a responsabilidade processual e procedimental do denunciante, desde sua admissão em nível de impopularidade, esclareço que 2 servidores municipais foram punidos com penalidade de suspensão, havendo transcorrido o processo administrativo disciplinar sobre o manto da legalidade, consoante Lei Municipal número 461, de 17, tudo publicado em Diário Oficial do Município. Um deles, anote-se o procurador, atuou na própria defesa de ato de prefeito, haja vista que houve ordem legal promovida por autoridade competente e descumprida por servidor, portaria nomeatória à função de presidente de PAD, gerando ainda notícia de fato criminal ao juízo de Apiaí, pela ocorrência em tese do delito de prevaricação, daí que se preserva a identidade do funcionário, porque o feito em relação à seara criminal ainda está na fase inquisitiva. Uma ex-servidora contratada nas funções da procuradora do município foi punida com suspensão, daí porque não fazer parte do serviço público municipal. A pena foi convertida em pecúnia, pelo cometimento de ato de revelia em ação judicial contra o município, enquanto que era a defesa do ente público à época do contrato de sua alçada.
tudo publicado em Diário Oficial do município, inclusive, já havendo pagamento da penalidade pecuniária diante do setor de tributos desta urbe. Uma funcionária do setor de recursos humanos, ordinariamente resta processada por crime contra a administração pública, em tese pela prática de inserção de dados falsos em sistemas de informações, por ter se utilizado de software público do sistema bancário conveniado Bradesco versus município, a fim de obter empréstimo consignado no valor de R$ 183.026,42, com termo inicial em 23 de 4 de 2021, sem considerar os juros e correção monetária. Atualmente, já causou ao banco conveniado o prejuízo no valor estimado de R$ 400 mil. Em relação à notícia de fato criminal contra a servidora, o ato foi adotado pelo ofício do Ministério Público de Apiaí, conforme consta no processo número 100066132 de 2024, 8260030. E muito embora o Parquet não entendeu admissível a via de ação de improbidade administrativa. Porém, em face do afastamento administrativo da servidora das funções, opinou favoravelmente e nem poderia ser de outra maneira, a fim de impedir a ocorrência de novos fatos ilegais. Não há e nunca houve PAD ilegal ou denúncia de fato criminal oficiosa, porque o profissionalismo do denunciante é ilibado, certo de que não tem punição administrativa nem condenação por desvio funcional no exercício da advocacia. O denunciante, diante de toda opinião contrária, interesses particulares e internos da administração municipal, iniciou a feitura da cobrança extrajudicial tributária em obediência à decisão do recurso número 1355/208 do STF, conforme se prova a obrigatoriedade, medida impopular, de acatar, no campo da realidade, as ordens judiciais protaladas pela Suprema Corte, a tal cobrança do IPTU, culpa deste nefasto procurador. E não é só, excelência, o pior ocorreu. Obviamente que o provimento número 188 de 2018 do Conselho Federal da OAB normatizou o procedimento de investigação defensiva, que aplico diariamente em favor do ente público. E nesse mister, iniciei diligências promovidas pessoalmente, a fim de levantar fatos e fundamentos de direito, a fim de ingressar na condição de terceiro interessado na ação de improbidade administrativa, ajuizada pelo Ministério Público, contra o prefeito municipal, conforme se prova nos pedidos da folha 14 desses autos, pedido 3.2 do MP. A intimação do município de Itaperapão Paulista, São Paulo, na pessoa do seu procurador jurídico, para, caso queira intervir no processo, artigo 17, parágrafo 14 da Lei 8.429, de 92, do artigo 6º, do parágrafo 3º da Lei número 4.717, de 75. Ou seja, a fim de coagir o procurador a não se manifestar no processo no prazo legal, porque se trata de ato discricionário no causídico. O denunciado iniciou uma empreitada, em tese criminosa, contra o Ministério Profissional do denunciante, buscando se dar em cala-boca jurídico, a fim de que fatos novos não sejam agregados à ação, e impedir eventual potencialização de efeitos danosos contra sua pessoa. Em síntese, depósito de 4 comunicações de irregularidade de origem duvidosa, documentos sem protocolo e rastreáveis, sob mesmas minutas e caracteres semelhantes. Servidores subverteram questionamentos feitos pelo procurador municipal, em diligência lista e sob sigilo em favor dos entrevistados, todos eles pertencentes ao grupo político do prefeito, com interesse na causa e a falta de comprometimento com a verdade dos fatos, uso de máquinas e recursos humanos do município em obra particular Itapira Peste, criaram narrativas infundadas contra o procurador, como se fosse um coator ou profissional abusivo e peticionário. De posse desse material, com a assessoria da secretária de Assuntos Jurídicos do município, a doutora Vanilza Bueno de Camargo Oliveira, advogada licenciada do AB, foi publicada uma portaria do processo administrativo disciplinar contra o denunciante, sem nome ou enquadramento jurídico da conduta cometida, e se agravando o ato sem competência legal para promover tal apuração por ser exclusiva da Ordem dos Advogados do Brasil. Verificando-se a portaria número 14, de 5 de 6 de 2024, nota-se que era clandestina, por estar apenas publicada em mural, ferindo o princípio da legalidade, a fim de ocultar da sociedade e da fiscalização externa o ato ilegal perpetrado. No dia 6 de 6 de 2024, os servidores da comissão processante se reuniram em ato de instauração da PAD contra a denunciante,
procedendo ao efeito, ou seja, recebendo nomeação ilegal, ainda que sob nítida constatação de ilegalidade procedimental, continuando naquele momento processual a deixar de indicar qual é a falta disciplinar praticada pelo denunciante. Daí que me tornei indefeso perante o feito em si, embora atacável pela via judicial adequada de pleno direito. A publicação se deu por ato em diário oficial, foi feita a partir da certificação digital do contador municipal, no dia 10/6 de 2024. Autoridade estranha a matéria em debate, porque não tem competência legal para ter promovido a publicação. Não se tratar de contabilidade ou contas públicas, havendo profundo desvio de finalidade de fácil verificação. E diante do quadro gravoso praticado, o denunciante, no prazo de defesa do PAD, remeteu os autos ao tabelião de notas de Itaperapão Paulista, tirando cópia de todo o processado para que o feito não desaparecesse, sem prejuízo da adoção das medidas cabíveis contra os representados. Foi registrada a ata notarial, registrada no livro 18, folhas 375, do tabelião de notas do município de Itaperapão Paulista, São Paulo, constatando-se a fraude da publicação da portaria inaugural, posto que foi citado antes da publicação, dia 6/6 de 2024, e no dia 10/6 de 2024. Após o contador municipal ter publicado a portaria do PAD, o servidor Rivail Cavalheiro Veloso, ora presidente do PAD, renovou a citação, porém quis efetuar a recolha do PAD sob o escopo que precisava juntar mais documentos. Sendo-lhe informado que seriam devolvidos os autos juntamente com o encarte da defesa e que a citação feita pelo presidente em mural era clandestina, porque a portaria, embora ilegal, somente foi publicada em 10/6 de 2024. Dessa forma, o prazo de 5 dias para a apresentação de defesa prévia ainda estava em vigor. Dessa forma, mediante estratagema advocatício, consegui comprovar a farsa e a ilegalidade processual havida. Trata-se de ato ilícito praticado por um grupo organizado. Desse modo, havendo autorizativo legal, o denunciante apresentou queixa-crime, representação criminal contra o prefeito municipal, a totalidade dos membros da comissão processante e todos os servidores reclamantes, eis que, com unidade de desígnios, feriram a honra subjetiva do advogado, apontando conduta criminosa na ementa da portaria número 14 de 2024, pleito apresentado diante de uma das câmaras criminais do Estado de São Paulo, pelos crimes em tese praticados da calúnia, abuso de autoridade, crime de responsabilidade e exercício ilegal da proibição, devidamente fundamentada e anexada, despiciendo novos fatos e fundamentos jurídicos. No entanto, Excelência, em nível processual dessa denúncia, por infração político-administrativa, é preciso ter alguns cuidados para não macular o processo a serem geradas novas demandas. Certo de que a conduta profissional do denunciante é diferente da conduta dos envolvidos, porque estou preocupado com a minha reputação e com a técnica jurídica, a fim de respeitar o direito das pessoas, ainda que opositores jurídicos continuam tendo, independente do meu conceito pessoal sobre eles, o que é irrelevante e vazio diante da importância desta lide, as garantias processuais preservadas. Nesse passo, o denunciante anonimizou fatos que envolveram a calúnia, que deve tramitar sob segredo de justiça diante o egrégio do TJ de São Paulo, cuja divulgação e análise do mérito não é cábida deste pleito, diante da natureza procedimental da infração político-administrativa. Artigo 15 do Código do Processo Civil. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas supletiva e subsidiariamente. Artigo 189 do Código do Processo Civil. Os atos processuais são públicos, todavia tramitam em segredo de justiça os processos. 3. Em que constem dados protegidos pelo direito constitucional à intimidade. Parágrafo 1º. O direito de consultar os autos do processo que tramite em segredo de justiça e de pedir certidões de seus atos é restrito às partes e aos seus procuradores. Artigo 201, parágrafo 6º do Código do Processo Penal. O juiz tomará as providências necessárias à preservação da intimidade, da vida privada, honra e imagem do ofendido, podendo, inclusive, determinar o segredo de justiça em relação aos dados, depoimentos e outras informações constantes dos autos a seu respeito para evitar sua exposição aos meios de comunicação.
Dessa forma, repisando, anonimizei a questão que envolve a calúnia, em tese a mim proferida pelo excelentíssimo senhor prefeito e pela totalidade dos envolvidos do PAD, número 14, 2024. No entanto, os demais delitos, em tese cometidos contra a sociedade, são de ação pública, motivo pelo qual não há controvérsia jurídica que justifica a inexistência da discussão dos fatos residuais em nível administrativo. De toda sorte, também omiti da denúncia ajuntada das comissões disciplinares feitas 4 servidores, porque ainda lhes assiste o direito, como a todos os demais, ou a quem quiser combater os atos de ofício praticados pelo denunciante, de buscar as vias legais da OAB para representar-me sob a crítica profissional. O PAD, instaurado pelo denunciado e promovido contra o denunciante, é, juridicamente falando, um teatro de horrores, típico dos tempos medievais. Da mesma sorte, o denunciante não compõe uma categoria escoteira e imune à fiscalização, posto que a excelsa OAB tem plena competência para apurar se o demandante, agindo em defesa do município, o faz dissimuladamente ou sob pretextos egoísticos e excessos de qualquer natureza. Agora, o que não se pode admitir é uma PAD municipal contra advogado público, feito que o detém via célere, 60 dias para a conclusão. Estou sendo julgado por atos praticados no exercício profissional por um auxiliar de saúde, um encarregado de convênios e encarregado de transportes, que não detém competência legal nem técnica suficiente para se separar o que é desvio funcional do que é defesa de direito, nem tem a sabedoria necessárias para sopesar os desagrados promovidos pelo Ministério Advogatício, que tem munus público. Deixo registrado esse cuidado processual, a fim de que o denunciado não alegue segredo de justiça e venha tentar se esquivar da publicidade do ato, em especial da sociedade itapirapuense paulista e da imprensa. Chegou o momento de serem encerradas as clandestinidades da autoridade e salubre e conveniente que as pessoas entendam o que vem ocorrendo. Daí que todo o intento do denunciado é demitir sumariamente o procurador municipal, não restando a menor dúvida, certo de que a PAD número 14 de 2024 não passa de um processo cala-boca, nos termos dos autos, como foi esclarecido, anonimizado naquilo que é pertinente, para que não seja alegada nulidade processual e geração de novos delitos, em tese. Acresce os dispositivos legais violados do fato. Primeiro, o excerto da lei federal abaixo colacionados. Artigo 70. Estatuto da Advocacia e da OAB, o poder de punir disciplinarmente os inscritos na OAB compete exclusivamente ao Conselho Seccional em cuja base territorial tenha ocorrido a infração, salvo se a falta for cometida perante o Conselho Federal. Parágrafo 1º. Cabe ao Tribunal de Ética e Disciplina do Conselho Seccional competente julgar os processos disciplinares instruídos pelas subseções ou por relatores do próprio Conselho. Artigo 72. O processo disciplinar instaurará-se do ofício ou mediante representação de qualquer autoridade ou pessoa interessada. Parágrafo 1º. O Código de Ética e Disciplina estabelece os critérios de admissibilidade da representação e os procedimentos disciplinares. Parágrafo 2º. O processo disciplinar tramita em sigilo até seu término, só tendo acesso às suas informações as partes, seus defensores e a autoridade judiciária competente. Dessa forma, violado o devido processo legal, também acresce a violação constitucional do abaixo indicado. Artigo 5º. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade dos direitos à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Aos litigantes em processo judicial ou administrativo e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes. Fato 3. Exercício legal da profissão de advogado. Ilustríssimos vereadores, insta salientar que a partir do dia 5/4 de 2024 está vedado ao município de Itapirapão Paulista, por ter optado ter estrutura de procuradoria, admitir em cargo de Secretaria de Assuntos Jurídicos advogado comissionado somente concursado. Tal afirmação é patente e possui por força vinculante efeito
erga omnes, o que é característico de toda a qualquer ação direta de inconstitucionalidade ADI número 6.331 do STF, diante do controle concentrado de constitucionalidade nos termos do artigo 28 da Lei 9.868 de 99. Artigo 1. Esta lei dispõe sobre o processo e julgamento da ação direta de inconstitucionalidade e da ação declaratória de constitucionalidade perante o Supremo Tribunal Federal. Artigo 28. Dentro do prazo de 10 dias, após o trânsito em julgado da decisão, o Supremo Tribunal Federal fará publicar em sessão especial do Diário da Justiça e do Diário Oficial da União a parte dispositiva do acórdão. Parágrafo único. A declaração de constitucionalidade ou de inconstitucionalidade, inclusive a interpretação conforme a Constituição e a declaração parcial de inconstitucionalidade sem redução de texto, tem eficácia contra todos os efeitos vinculantes em relação aos órgãos do Poder Judiciário e à administração pública federal, estadual e municipal. Ou seja, é obrigatório e indiscutível, obviamente, que a fase de debates já se exauriu, que apenas o advogado concursado é apto a ocupar o cargo de secretário de Assuntos Jurídicos do município, porque é proibido ao Poder Judiciário e à administração pública, federal, estadual e municipal, interpretar e aplicar o direito de outra forma. No entanto, o denunciado é recalcitrante e intransigente e acredita estar autorizado, nem juiz o é, e a descumprir o artigo 1º e o artigo 28, em seu parágrafo único, todos da lei, número 9.868, de 99, ocorre, excelência, que o fato é mais grave ainda. A secretária de Assuntos Jurídicos, a doutora Vanilza Bueno de Camargo Oliveira, está licenciada, como se prova através do repositório oficial e público de informações do Cadastro Nacional dos Advogados. Por esse motivo, a funcionária está inabilitada totalmente para a prestação de serviços advogatícios e de secretariar o chefe do Executivo. Outra bula da ordem jurídica, porque por mais que alegue executar serviços diversos, em face de confiança depositada, sempre fará consultoria e assessoria jurídica, tornando-se incompatível a prestar qualquer outro serviço à municipalidade pela via comissionada. Em face dessa proibição, repiso e acrescento os dispositivos legais, abaixo colacionados. Artigo 1. Estatuto da Advocacia da OAB. São atividades privativas de advocacia. 2. As atividades de consultoria, assessoria e direção jurídicas. Artigo 4º. São nulos os atos privativos de advogado praticados por pessoa não inscrita na OAB, sem prejuízo das sanções civis, penais e administrativas. Parágrafo único. São também nulos os atos praticados por advogado impedido no âmbito do impedimento, suspenso, licenciado ou que possa exercer atividade incompatível com a advocacia. Por esse motivo, reforçada o cometimento em tese da contravenção penal de exercício ilegal da profissão de advogado. Artigo 47. Lei das contravenções penais. Exercer profissão ou atividade econômica ou anunciar que a exerce, sem preencher as condições que por lei está subordinado a seu exercício. Pena: prisão simples, de 15 dias a 3 meses, ou multa, de R$500 mil a 5 contos de réis. Assim sendo, não havendo questão administrativa ou jurídica que justifique, nem estado de calamidade pública ou de pandemia, inexistente a possibilidade de contratação de advogado comissionado para os quadros do Serviço Público Municipal, em verdade, é outro descumprimento legal imposto a todos, erga nomes. Porém, o prefeito se vê em condições políticas de combater a mais sólida obrigação, que é o dever de se curvar decisões havidas em sede de controle concentrado de constitucionalidade, acordos esses que compõem a maior envergadura jurídico-procedimental existente no país. Assim sendo, durante a PAD, o prefeito municipal admitiu o servidor ao seu comando, que promoveu consulta e assessoria jurídica, porém, estando inabilitado ao Ministério, acabando por perpetrar tamanha ilegalidade, levando todos a erro na instauração do PAD ilegal, agindo como inépcia, a precipitação, a custo de se manter no cargo comissionado, em tese, violando o dever funcional de se manter independente sob qualquer circunstância, como qualquer outro advogado privado ou público.
A advogada licenciada só não responderá exclusivamente com o prefeito em face da queixa-crime, representação criminal, porque os membros da comissão processante e os servidores reclamantes aderiram voluntariamente à sua assessoria jurídica, em face das características dos atos que firmaram. Com a empreitada em tese criminosa, assim sendo, havendo patente ilegalidade, acabaram praticando ato doloso e merecem também serem processados e punidos pelo projeto de poder desencadeado a mandado do denunciado. Das infrações políticos, administrativas e do processamento. Fundamentado todo o alegado, passo a debater enquadramento jurídico na causa as infrações em tese cometidas, lançando os fundamentos escritos no artigo 4º e 5º, ambos do Decreto-Lei nº 201, de 27 de fevereiro de 1967. Porém, o regimento da Câmara Municipal também traz os dispositivos legais necessários ao processamento do pleito, conforme a Resolução número 1 de 95. São infrações políticos administrativas nos termos da lei. Praticar atos contra a expressa disposição da lei ou omitir-se na prática daqueles que de sua competência. Omitir-se ou negligenciar na defesa de bens, rendas, direitos ou interesses do município, sujeito à administração da prefeitura. Proceder de modo compatível com a dignidade e o decoro do cargo. Desse modo, o prefeito municipal, em tese, cometeu as seguintes infrações políticos administrativas. Violações. 1. Praticar atos contra a expressão à disposição da lei. Artigo 133, artigo 134 do artigo 37 do caput, do artigo 5º do inciso 35 ao A e B, e artigo 5º e inciso 55, todos da Constituição Federal. Do artigo 144 ao artigo 111, do artigo 164, do inciso 1 e 2, todos da Constituição Estadual. Artigo 1, parágrafo 2, artigo 2 do caput, parágrafo 1º, 2º, parte A e 3º do artigo C, do parágrafo 6º, do parágrafo 1º, artigo 7, do inciso 1, do artigo 31, do parágrafo 1º e 2º, do artigo 70 do caput e seu caput 1º, do artigo 62, do artigo 4º do caput e seu parágrafo único, todos da Lei 8.906 de 94. Da súmula número 2, 9 e 10, todas do Conselho Federal, da OAB, do artigo 1 e 65 da Lei Orgânica do Município. Negligenciar na defesa de direito o interesse do município, qual seja combater veladamente ou diretamente a Procuradoria do Município, ente de advocacia de Estado, representada unicamente pelo denunciante, mitigando a autonomia e atribuições do órgão público, dificultando dolosamente a defesa do erário e dos bens municipais, caso Itapira feche, autos do número 15.00240 de 2024. Proceder de modo incompatível com a dignidade do cargo de prefeito municipal, tendo segregado o denunciante deste ato da admissão, submetendo o ponto eletrônico e a inúmeras e reiteradas violações de prerrogativas, a título maquiavélico e egoístico, por ter instaurado e procedido o PAD, manifestamente ilegal, tendo cooptado os servidores, via mordaça política, a fim de violar o sigilo do processo administrativo disciplinar, a qual o demandante faz jus de pleno direito, cometendo em tese abuso de autoridade e crime de responsabilidade, por ter nomeado servidor comissionado legalmente impedido para conduzir feito disciplinar ao interesse particular e mesquinho da autoridade, tornou-se o dono da OAB, da advogada e contrapartida do salário. Renegando-se o sentimento público e o dever de legalidade, impessoalidade, moralidade administrativa, publicidade e eficiência em todos os seus aspectos obrigatórios, que deveriam conduzir os atos da sua gestão em benefício de todos, violando a dignidade humana nos termos do artigo 1, parágrafo 3º da Constituição Federal. Da paridade de armas e dos impedimentos e suspeição dos vereadores. Excelentíssimo senhor presidente, vejamos que o decreto-lei número 201 de 67 e do regimento interno da Câmara Municipal, resolução número 1 de 95, são legislações antigas e já contam com certa desatualização, o que necessita ser aperfeiçoado no processamento deste pleito. Vejamos que o egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo já prevê a paridade das armas processuais, permitindo que o denunciante e o denunciado estejam em igualdade quanto aos meios e recursos inerentes do devido processo legal. Apõe-se a veneranda jurisprudência. Apelação, Câmara Municipal de Contas e juízo ex officio. Apelado, Felipe dos Reis Silveira. Juíza prolatora, Elizabeth Chalders de Oliveira Roxo Negro.
Voto número 40.668, da Câmara Municipal, mandado de segurança, ato do presidente que não observou princípios da moralidade e da impessoalidade, denúncia processada sem observação de impedimento por interesse, desatendimento ao Decreto-Lei Federal número 201, de 67, e na ocorrência de interferência no poder legislativo, reconhecimento da nulidade e da conduta que desconsiderou da convocação dos suplentes, precedente, segurança concedida, mantém-se recurso negado. Vejamos, também trechos de interesse do acórdão protocolado nos autos número 100672 de 2022, que embasam essa denúncia. Preliminarmente, não revela viabilidade de alegada falta de interesse de agir, como também dito, não comporta a conclusão de via procedimental inadequada, já que o debate envolve questão de direito, prevalecendo a assentada posição jurisprudencial de que é admitida a impetração de mandamus contra os atos de origem das casas legislativas, com base em regimento interno delas na condução do processo de feituras de leis. RTJ 144.488, exigendo, portanto, a recepção do procedimento, inclusive para análise do necessário requisito do direito líquido e certo, observados os princípios decorrentes do artigo 37 do caput da Constituição Federal. Logo, não deve funcionar como membro de comissão processante, quiça na função do presidente, que exige um autuar imparcial e impessoal em respeito aos princípios da moralidade e impessoalidade na condução da investigação e do procedimento político-administrativo instaurado em face da autoridade coautora. Como analogia, diante da similaridade das funções exercidas por membro da comissão processante e um magistrado, é possível aplicar o impedimento previsto no Código do Processo Civil para magistrados, artigo 144, a impedimento do juiz, sendo-lhe vedado exercer suas funções no processo, em que interveio como mandatário da parte, oficiou como perito, funcionou como membro do Ministério Público ou prestou depoimento como testemunha. A nomeação do vereador Miguel Elias Chaguri como membro da comissão processante deve ser declarada nula. Ou seja, a denúncia só processará diante de uma comissão processante justa, sobre o cumprimento dos princípios decorrentes do artigo 37 do caput da Constituição Federal, destacando o princípio da impessoalidade e da moralidade, e também do devido processo legal, permitindo que o denunciante, poder ter capacidade postulatória, defenda seu pleito em igualdade de condições com o denunciado, sob as mesmas condições. E não é só diante do egrégio do Tribunal de Justiça de São Paulo, também vejamos o egrégio do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, em verbis. Ementa, agravo de instrumento, ação anulatória do ato administrativo, comissão processante, vereadores impedidos, prefeito denunciado, inteligência do artigo 5º do inciso 2 do Decreto-Lei 201, de 67, ato nulo, antecipação de tutela, presença dos requisitos. A antecipação da tutela ocorre nos casos em que se configura fundado o receio de dano grave ou de difícil reparação ou quando evidenciado abuso de direito, de defesa ou manifesto propósito protelatório do réu, e para que seja concedida, deve estar presente a verossimilhança das alegações à prova inequívoca. É dever de todos os agentes públicos de qualquer nível e esfera hierárquica exercer suas funções com observância dos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade e publicidade, tendo em vista sempre o interesse público e o bem-estar social. A presença do vereador impedido ou mesmo o suspeito na comissão processante de cassação de prefeito enseja a sua nulidade por violar o artigo 5º do parágrafo 2 do Decreto-Lei 201/67, o dever de imparcialidade e moralidade. Acerca do direito à paridade das armas, remessa necessária. Comarca de origem Barretos, primeira vara civil recorrente, juízo ex officio recorrido. Marco Antônio Araújo, interessado, município de Barretos. Voto número 29.686. Remessa necessária ao procedimento comum do município de Barretos. Processo administrativo disciplinar que resultou na cassação da aposentadoria, pretensão de anulação, possibilidade de presença de vícios no procedimento conduzido pela administração pública. Alteração dos fatos apurados, sem permitir a manifestação do investigado e a produção de novas provas. Violação da ampla defesa e do contraditório. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Artigo 252 do RIT do TJ de São Paulo. Remessa necessária desprovida.
Ou seja, não basta apenas a denúncia escrita e o encarte dos documentos comprobatórios da defesa do direito alegado, em nível de autoria. É preciso que a denúncia seja defendida pelo proponente, tanto na produção de documentos, durante a colheita da prova oral e, por fim, a sustentação oral, a fim de buscar o convencimento dos excelentíssimos senhores vereadores e buscar a condução de seus votos à procedência da denúncia. Desse modo, vejamos quem são os vereadores do município. Valderi Dias Antunes, Jonas Pinto de Oliveira Filho, João Leonai Ramos, Oscar Nunes de Almeida, Rômulo Rafael Dias Floriano, Valdinei Dias Antunes, Fernando José de Oliveira Camargo, Edicris José Almeida Camargo, Zineu Soares da Costa. Dessa composição, convém salientar que o vereador Valderi é irmão do vereador Valdinei, e o primeiro consta como investigado pelo Ministério Público, nos autos número 15.00240 de 2024, que deu origem à participação do denunciado como réu. O vereador Valdinei é servidor concursado da municipalidade. O vereador Jonas é servidor concursado da municipalidade e tio do prefeito municipal. O vereador Fernando é irmão do prefeito municipal. Nesse passo, estão impedidos os suspeitos de participar de qualquer ato de recepção, sustentação e julgamento da denúncia em cumprimento da jurisprudência advinda nos autos 100672 de 2022, os vereadores supracitados, letras A a D. Utilizo-me do Código de Processo Civil para sustentar os impedimentos e suspensões arguidos a Vossa Excelência. Artigo 15 do SPC. Na ausência de normas que regulem processos eleitorais, trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão aplicadas, supretiva e subsidiariamente. Artigo 144 do CPC. Há impedimentos do juiz, sendo levedado exercer suas funções no processo. Quando for parte no processo, ele próprio, seu cônjuge ou companheiro, ou parente consanguíneo ou afim, em linha reta ou colateral, até o 3º grau, inclusive. Artigo 145, a suspeição do juiz, interessado no julgamento do processo em favor de qualquer das partes. Vejamos que ainda paira sobre a pessoa dos vereadores Valdinei e Jonas a grave e indesejável possibilidade de serem beneficiados ou prejudicados pelo prefeito municipal em relação à prolação de voto nominal, que poderá, como chefe do executivo, interferir na autonomia dessas autoridades. Nesse passo, é necessária a convocação dos suplentes para conferir impessoalidade e moralidade à recepção, processamento e julgamento da denúncia. Quanto à paridade de armas, repisando, é preciso conferir ao denunciante os mesmos direitos em favor do denunciado, eis que, por possuir capacidade postulatória, pretende defender a denúncia diante do edil, nos termos do artigo 5º do inciso 54 da Constituição Federal, sob pena de haver apenas provas defensivas escritas, posto que a dilação probatória conterá oitiva de testemunhas e sustentação oral, às quais mereço o mesmo acesso, sob pena de desequilibrar a demanda em favor do denunciado. A produção da prova pretendida ultrapassa a mera apresentação da denúncia escrita. Feita a exposição exauriente, faz o pedido do pedido. Isso posto, vem respeitosamente a presença de Vossa Excelência requerer que se digne atender os seguintes pedidos. Autuar a denúncia, requer a promoção da substituição dos vereadores legalmente impedidos ou suspeitos e chamamento de seus substitutos legais, preteriamente ao recebimento da denúncia e que prossigam no feito administrativo até seu desfecho. Pede a adoção do rito escrito no artigo 376 dos incisos e alíneas do regimento interno. Rol de testemunhas: Valdinei de Oliveira Santos, assistente social; Vanuele Rodrigues de Paiva Olegário, assistente administrativa; Ana Cláudia Bertolucci Santana, agente de informação; Leila Faville, professor; Márcia Santiago, assistente rural; Adilson Nunes de Avelar, contador municipal; Márcio de Freitas Santos, chefe de tesouraria, domiciliados da Prefeitura Municipal. Deixo impugnado, na qualidade de testemunhas inidôneas, a totalidade dos envolvidos na representação número 2172788 de 2024, aguardando um momento específico em pregão para impugná-las, que é a audiência. Caso sejam convocados a depor da mesma sorte, segue impugnado qualquer outro que tenha registrado a ocorrência policial ou feito comunicação em face do denunciante,
e servidores comissionados ou sob função de confiança, havendo interesse do desfecho e carência quanto à distância processual igualitária entre denunciante e denunciado. Sexto, requer a produção da prova oral e o direito de perguntas e reperguntas às testemunhas, nos termos do artigo 5º do inciso 54 da Constituição Federal, bem como a juntada da prova superveniente à denúncia, desde que ainda não recebida em sessão plenária. Ao final, requer a cassação do mandato de Júlio César do Amaral, prefeito municipal de Itapirapão Paulista, por ter praticado atos contra a expressa disposição de lei, negligenciar na defesa de direito e interesse do município e proceder de modo incompatível com a dignidade do cargo de prefeito municipal, infringindo o disposto no artigo 375, inciso 6º, 8º e 10, todos do regimento interno da Câmara Municipal de Itapirapão Paulista, o artigo 5º, inciso 6º do Decreto-Lei número 201, de 67. Dispositivos legais infringidos pelo denunciado. Artigo 133, 134, artigo 37 do caput do artigo 5º do inciso 35, A e B, e artigo 1º do inciso 3 e 5º do inciso 54, todos da Constituição Federal. Artigo 144, artigo 111, artigo 64, inciso 1 e 2, todos da Constituição Estadual. Artigo 1º, inciso 2, artigo 2 do caput e parágrafo 1º, 2º, parte A e 3º, artigo 6º, parágrafo 1º, artigo 7, do inciso 1 do artigo 31 do parágrafo 1º e 2 do artigo 70 do caput e do seu parágrafo 1º, artigo 72 do parágrafo 1º ao 2º, artigo 4º do caput e seu parágrafo único, todos da Lei 8.906 de 94, súmulas número 2, 9 e 10, todas do Conselho Federal da OAB, artigo 1 e 65 da Lei Orgânica do Município. Finalizando o julgamento, acolhida a denúncia, requer a remessa do resultado condenatório à Justiça Eleitoral do Fórum de Apiaí, São Paulo, a fim de que incida os efeitos do artigo 1º, inciso 1, parte C, da Lei Complementar número 64, de 18 de maio de 1990, Lei da Ficha Limpa, sobre o denunciado, por medida de lídima justiça. Nesses termos, pede deferimento, Itapirapão Paulista, 17 de junho de 2024, Luciano Ramos, Procurador Municipal. Aditamento. De fato novo. Escrito no pedido da medida cautelar criminal apresentada ao Egrégio Tribunal de Justiça, em face da prerrogativa de fora que faz jus à autoridade e por atração os demais envolvidos e de omissão e de negligência da defesa do erário, a conduta da autoridade se agravou mais ainda em face dos métodos medievais de trato com o funcionalismo público, fazendo uso de recursos humanos e materiais do município para me obrigar a firmar notificação impáde instaurado contra a minha pessoa, violando direitos processuais inafastáveis à minha dignidade e de minha família, o que é manifestamente ilegal. Eis que não respondo diante da municipalidade acerca de eventuais infrações administrativas cometidas no exercício profissional, atribuição exclusiva da excelsa OAB. Está provado que em ato anterior já havia me negado a firmar qualquer notificação, ou seja, o abuso se configurou, haja vista a coação da autoridade, para me obrigar a firmar ato a qual reneguei por completo. Desse modo, o denunciado, valendo do seu prestígio e autoria, acionou a viatura policial para garantir a segurança da comissão processante, a fim de traduzir às vistas da população a ar de marginalidade em desfavor do denunciante, não havendo procedência alguma. Utilizou-se do carro oficial do prefeito como se fosse juiz ou oficial de justiça, promovendo ato de ofício. Foi um ultraje. E para agravar o quadro situacional, comunico outro ato manifestamente ilegal, eis que o denunciado me afastou do cargo de procurador municipal, sem poderes legais para tanto, acabando por inutilizar o órgão de representação judicial e extrajudicial do município, gerando risco ao erário, cujo prejuízo restou caracterizado. Prova-se, na data de ontem, por força de afastamento ilegal a que estou submetido, o município de Itapirapão Paulista foi condenado na ação trabalhista número 0010-105 de 76 de 2024, 515-0123, a pagar aproximadamente R$ 1 milhão em favor do autor, ex-funcionário da municipalidade, pelo simples fato de revelia.
Havia imensa chance de se cumprir o pleito trabalhista, eis que vige a Lei Municipal 463/17, que regula a concessão dos adicionais pleiteados pelo autor, só que não foi apresentada a tese defensiva pela municipalidade, dura a realidade. Assim sendo, não só o ato pretérito foi manifestamente ilegal, bem como o denunciado irresponsável e precário quanto à administração de bens, rendas, direitos do ente local, também não providenciou a minha substituição. Daí que se omitiu ou negligenciou na defesa de rendas e interesses do município, sujeito à administração da prefeitura, órgão que chefia. Permeado de ranço, o sentimento de vingança privada evidencia que o denunciado não tem as competências necessárias ao exercício do cargo, em face das cláusulas pétreas constitucionais e do exercício da democracia, cujas substâncias são os freios e contrapesos constitucionais, posto que só é possível a administração pública fazer ou deixar de fazer o que estiver previsto em lei. Mas o motivo para ressaltar a inexistência de perseguição à autoridade, eis que a realidade é capaz de afastar conjecturas e opiniões desprovidas de fundamento, já que o denunciante nada promoveu para a consecução do ato danoso à municipalidade, por estar sob cumprimento de ordem legal promulgada por autoridade competente, cuja ilegalidade ainda está em termos e sem desfecho. Portanto, apto ao efeito constritivo de minha atuação em nível de Procuradoria Municipal. Quanto à restituição das minhas prerrogativas profissionais, científico, Vossa Excelência, que já acionei a Comissão de Prerrogativas Profissionais da OAB, através da 21ª circunscrição do TED Itapeva, para a promoção de medidas cabíveis, contudo, sem promover qualquer enfrentamento corporal em face dos fatos incertos da Portaria Municipal número 17, 18 de junho de 2024, certo de que a conduta do peticionário continuará alinhada ao Estatuto da Advocacia da OAB. Portanto, o ato promovido pelo distinto prefeito será atacada pelos meios legais cabíveis e não por medidas repugnantes do seu costume, data vênia. Nessa luz, em tese, a autoridade segue em curso em fato novo e odierno, conforme consta no artigo 375 do inciso 4º ao 8º e 10, todos os regimentos internos da Câmara Municipal, merecendo ter o mandato cassado, bem como se tornar inelegível nos termos do artigo 376, parágrafo, inciso 13 do mesmo diploma legal. Acabou. Votação em único turno. Está em discussão. De acordo com o artigo 29 da Constituição Federal, o vereador ele é imune às palavras dele, entendeu? Então ele pode falar alguma coisa que ele deve pronunciar aqui no plenário. O doutor Jorge sabe disso, que ele tem a prerrogativa de falar o que ele pensa e o que ele acha. Então eu quero aqui, primeiro ponto, quando ele cita na denúncia dele de pontos, que ali, se vocês não entenderam, eu vou explicar para vocês, como diz o rapaz como que é lá dessa rádio aqui, Mercosul. O jornalista de manhã, ele fala que ele vai trazendo no miudinho para vocês. Entendeu? Então, o que acontece? Quando ele falou em pontos, bater pontos, ele é funcionário que nem eu, que nem o pastor, que nem o Ede, que nem a Vandercleia, que nem o Valdinei. Então, ele mais é do que ele ir lá bater ponto. Ele se recusou em bater ponto. Ele se recusou em bater ponto quando o prefeito falou para ele, ele não quis bater o ponto. Ele não quis bater o ponto achando que ele era a autoridade máxima do município, como procurador. Tá. Segundo ponto. Explicando para vocês o que está na denúncia. O que está na denúncia. Da Vandercleia. Ele citou o nome da Vandercleia Oliveira. A prefeitura,
ela tem o convênio consignado com o banco. Eu posso fazer um convênio, o pastor pode fazer um convênio, o Ed pode fazer um convênio, o Valdinei pode fazer um convênio, o Zé, que é da polícia, pode fazer um convênio com o Estado, que vai descontar em folha. Agora, se o banco, não vamos entrar em mérito da vida particular da Vandercreia, mas se o banco tem vontade de emprestar para mim 100 mil reais, é problema meu e do banco. O que o prefeito tem a ver com isso? O que o prefeito tem a ver com isso? Terceiro ponto. Atos de perseguição. Que nem ele disse que é atos de perseguição. Atos de perseguição que eu entendo é quando eu vou perseguir algumas pessoas numa briga, provocar na rua. O prefeito, infelizmente, ele reclama que estava perseguindo ele porque ele não queria bater ponto. E daí o que acontece? Quando ele entrou em mérito com uma funcionária da prefeitura, ele pegou e fez. Eu não sei o que aconteceu, que ele foi até. Tem um outro funcionário que ele foi denunciar também, esse outro funcionário. Eu não sei o porquê que ele cita que o prefeito estava perseguindo ele. Que não tem nada a ver. Se ele é um funcionário normal, como eu, como você, e daí o prefeito pode exigir do trabalho dele ou não? Com certeza. Com certeza, se eu sou chefe, eu vou exigir do trabalho da pessoa. A gente trabalhar, né? Que aqui eu coloquei aqui a respeito da saúde. Então, esse caso da saúde, eu vou explicar para vocês. A secretária da saúde, ela estava com muita falta de agendamento de alguma cirurgia. E daí, ela foi destinada no deputado Vitão, que chama ele de Vitão Cachorrão, do Rei Sorocaba, que é o deputado estadual. Ela foi lá e ele está dizendo que ela não poderia ter ido com o carro da prefeitura, com o carro da prefeitura. Agora, vocês imaginem o argumento desse advogado. Né? Então, eu não vou dizer que ele é louco, não, assim, porque, né, é uma falta de ética minha dizer que ele é louco. Né? Ele apresentar um texto desse daí sem fundamento. Porque eu acho que ele tinha que ter pelo menos fundamento naquilo. Porque eu, como já falei já hoje, se está errado, vocês podem ter certeza que eu não vou cobrir erro de ninguém. Mas aí não. Aí simplesmente ele está tentando criar pelo de ovo. Entendeu? Simplesmente ele está tentando criar pelo de ovo. Então, o meu voto nesse processo é não. O meu nesse processo é não. Nesse processo é não o meu voto. Está em discussão. Gostaria só de fazer uma pergunta. Ele protocolou a denúncia no dia 17, isso? 17. Mas, se não me falha a memória que eu levantei, ele foi notificado dia 18. Juridicamente, ele recebeu a denúncia, ele recebeu dia 18. Se ele recebeu dia 18, Também quero fazer minhas observações aqui. senhor presidente, dá licença só se ele apresentou a denúncia no dia 17 e ele foi notificado juridicamente no dia 18, como que ele apresentou todos os detalhes do dia que como ele fala, que foram atrás dele, obrigaram ele a assinar? Se eu estou certo dessa questão, desse questionamento meu,
Eu acho que a denúncia nem caberia à Câmara. Para mim é contraditório. Se ele apresenta a denúncia na Câmara no dia 17, a não ser que eu esteja enganado, né, se eu estiver enganado, peço desculpa, que ele não foi notificado dia 18. Porque ele relata viatura, abuso de poder. Então, ele fez um aditivo depois. Sendo assim ainda, ele fez a denúncia no dia 17, porque ele já não estava comparecendo em horário normal na prefeitura. Tanto que teve dia que ele compareceu na parte da tarde, que ele já sabia que ia ser notificado. Então a denúncia foi premeditada, de qualquer forma, né, foi o que o colega falou. Eu quero deixar também as minhas observações aqui, né? Ó, também essa votação é para o recebimento ou rejeição da denúncia. Os vereadores que votam sim estão de acordo em abrir a investigação. Então, eu quero deixar claro que o meu voto será sim. Eu estou super de acordo. Eu não vejo um processo tão infantil, tão inocente assim, né? Eu vejo dentro do processo que existe muitos interesses particulares. Então, meu voto será sim, para chamar a investigação para a Câmara, para que fique bem claro na Câmara e a administração da Prefeitura. Porque se eu vetar tudo aqui, nunca teremos uma Prefeitura à luz para todos, né? Então, o meu voto é sim. Acredito que não dê mais nenhum passo isso, mas se der, eu acho que a Justiça vai nos obrigar a cumprir com a lei, né? Voltará para a Câmara em breve, então o meu voto será sim, por isso, para que venha para a Câmara e seja julgado da melhor maneira possível, que todos possam entender o que está acontecendo aqui. Queria que os alunos tivessem para ouvir, para entender um pouco melhor, né? Porque 30 páginas lendo é difícil você entender alguma coisa ali. Até a gente que está lendo e relendo, fica difícil para a gente, né? Então, eu queria que os alunos entendessem que isso aí não é tão inocente do jeito que tentam vetar esse protocolado aí. Então, o meu voto será sim, para que venha para a Câmara e que a investigação aconteça, porque de que seria nós, vereadores, se vedar uma investigação de uma prefeitura municipal? Então, daí não precisava ter vereador no município, podia só ter prefeito, vice-prefeito e procurador, e lá não precisava de vereador, né? Então, eu acho que devemos puxar a responsabilidade para a Câmara Municipal, para que a população entenda o papel da Câmara Municipal, o papel de cada vereador, que é defender o seu município, que é investigar a prefeitura, acompanhar os gastos, as compras, as impunidades do prefeito, de qualquer seja o prefeito, não tem interesse nenhum que aconteça A ou B disso aqui. Meu interesse não é isso. O meu interesse é a população, o meu interesse é o município e que as luzes sejam esclarecidas tudo isso aqui. São essas minhas palavras. Ô, presidente, posso usar um pouquinho a palavra aqui? Já que estão se manifestando os votos, os colegas vereadores sabem da minha opinião e decisões de todos os problemas que teve na Câmara. O meu voto nisso aí também é decidido, é não, porque pelo seguinte, o advogado, por exemplo, que é o responsável por tudo isso, ele pegou também carro da prefeitura, que eu acho que ele não poderia pegar, para esbibliotar denúncia de sítio, de propriedade alheia, e ele não teve, e ele não escondeu, nem ele falou com todas as letras e repetiu várias vezes. O maior sonho dele é arrancar o prefeito do poder. Então, e independente do que está escrito, já para mim já não precisa mais nada. E esse não é disque, ele não escondeu, ele falou várias vezes. Então, meu voto também é não. Está em votação. Peço ao primeiro secretário que faça a chamada para a votação da denúncia. Quem for favorável, diga sim. Quem for contra, diga não. Quem for favorável, diga sim. Quem for contra a denúncia, diga não. Folha de votação. Edicrei José Almeida Camargo. Não.
Fernando José de Oliveira Camargo, Não. João Leonai Ramos, Não. Jonas Pinto de Oliveira Filho, Não. Rômulo Rafael Dias Floriano, sim. Valderi Dias Antunes, Não. Valdinei Dias Antunes, Não. Zineu Soares da Costa, Sim. Oscar Nunes de Almeida. Sim. Declaro rejeitado por 6 votos. Convoco os vereadores para a próxima sessão ordinária a realizar-se no dia 10 de julho de 2024, em seu horário regimental, às 19 horas. Não havendo nada mais a tratar, declaro encerrado a presente sessão. Boa noite a todos.